Olá pessoal, retornando para mais uma aula. Então hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante, que é uma aplicação de dinâmica de rotação, em que nós iremos resolver a máquina de Atwood, considerando que a polia não tem massa desprezível. Então esse é um exemplo que eu utilizo a segunda lei de Newton para rotações. Mas eu gostaria de abrir a aula com uma tabela onde eu comparo as variáveis do movimento unidimensional com as variáveis de rotação, mostrando que para cada variável do movimento unidimensional eu tenho uma análoga em rotações. Então, uma boa aula a todos. Bem, como eu havia dito ali para vocês, para cada variável do movimento unidimensional, eu tenho uma variável análoga em rotação. Então essa tabela aqui é importante que vocês construam ela para orientar os seus estudos, facilita muito a resolução de exercícios que envolvem rotações. Então vamos lá. Então para o deslocamento x eu vou ter o deslocamento angular θ, para minha velocidade v, eu tenho minha velocidade angular ômega. Percebam que v é dx dt, assim como ômega é dθ dt. Bem como a aceleração a, eu tenho análogo à aceleração angular alfa. E assim como a aceleração para o movimento unidimensional é dv dt, a aceleração para a rotação em eixo fixo ela é d ômega dt. Para a massa eu tenho um momento de inércia. Aqui eu vou identificar, tá? Para a massa eu tenho como análogo o momento de inércia. Para a força eu tenho o análogo torque. Para o trabalho, eu tenho que o trabalho ele é definido como a integral de F escalar ds. Numa rotação, o trabalho é de maneira análoga. Qual é a variável análoga da força? O torque. Qual a variável análoga do deslocamento? É o ângulo. Então, o trabalho é o torque escalar dθ. Assim como a energia cinética é meio de mv quadrado para o movimento unidimensional, em uma rotação em eixo fixo, a energia cinética ela vai ser meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, potência dissipada. Então a potência ela é a força escalar velocidade. No caso de uma rotação, a potência é o torque escalar a velocidade angular. Então, representando por último, aqui eu tenho o momento linear, e como análogo ao momento linear eu tenho o momento angular. O momento linear é massa vezes velocidade, e o momento angular é momento de inércia vezes velocidade angular. Então, pessoal, é importante representar essa tabela. Essa tabela auxilia muito nos nossos estudos. E agora, finalizando a nossa aula, nós iremos resolver um exemplo, uma aplicação da máquina de Atwood, considerando que a polia ela não tem massa desprezível. Ok? Então, vamos para o exemplo. Basicamente o problema é esse, Máquina de Atwood, vocês já resolveram ela no capítulo de aplicações das leis de Newton. Porém, o que vocês fizeram aqui é considerar a polia com massa desprezível. Então, aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando eu desprezo a massa da polia, significa que aquela polia ela não introduz inércia no meu sistema, então aí eu posso desprezar. Agora, se a polia ela
tem massa, é necessário levar em conta que essa massa introduz inércia no sistema, desde que a corda aqui ela esteja em contato com a polia e o atrito da corda com a polia seja estático. Isso significa que o mesmo tanto que a corda se movimenta em deslocamento linear, a polia ela tem que ser deslocada em perímetro, tá? Se isso não acontecer, significa que eu não posso fazer essa aproximação, tá bom? Então chama-se rolamento sem deslizamento. Então a corda ela rola na polia, a polia rola, a corda passa pela polia, a corda passa pela polia sem deslizar. Então o deslocamento da corda ele vai ser igual ao deslocamento da polia. Aí eu posso fazer essa consideração, tá bem? Então, primeiramente aqui é definir quais são as forças que atuam no meu sistema, e aí aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E aí, depois, eu preciso aplicar a segunda lei de Newton para rotações. Então, nesse caso aqui, eu não terei duas equações, né? Uma para cada corpo. Eu terei 3 equações, porque eu tenho o terceiro corpo aqui, que é a polia, ok? No caso lá em que nós resolvemos esse problema considerando que a polia tinha massa desprezível, aí, nesse caso, o problema se reduz a um problema de 2 corpos, mas aqui é um problema de 3 corpos. Então, primeiramente aqui, definimos o referencial. Então, eu vou colocar o meu eixo Z aqui, apontado para cima. M2 maior que M1 aqui. Eu fiz essa consideração porque eu preciso, inicialmente, eu não necessariamente precisaria colocar M2 maior que M1, mas eu estou colocando justamente para afirmar que o meu sistema ele vai se movimentar de modo que M2 desce e M1 sobe, ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, quais são as forças que atuam no meu sistema? Eu vou ter aqui, ó, P2. Eu vou ter aqui P1. Então, como o corpo 2 ele está pendurado, eu vou ter o T2. Como o corpo 1 ele está pendurado, eu vou ter T1. E da mesma forma que T2 e T1 atua sobre as massas, ele vai atuar aqui na polia. Princípio de ação e reação. Então aqui eu vou ter o componente de reação dele aqui, que no caso aqui, essa vai ser essa aqui vai ser menos T2 e essa daqui, ó, vai ser menos T1. Ok? Então o que nós precisamos fazer aqui agora é tomar a segunda lei de Newton. Então nós precisamos tomar a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton ela diz que somatória das forças é massa vezes aceleração. Então, para o corpo M2, nós teremos esta equação. Então, o peso está para baixo e a tração está para cima, o meu eixo Z está orientado para cima. Então eu vou ter aqui, ó, T2 menos P2 é igual a massa da partícula 2 vezes a aceleração. Lembrando, tá, que a mesma aceleração sobre P2 é a mesma aceleração, a mesma aceleração sobre M2 é a mesma aceleração sofrida por M1. Lembrando aqui também, tá, pessoal, que como eu disse que M2 é maior que M1, o movimento aqui, ó, ele é no sentido de que Z decresce, portanto aqui tem que ser negativo. Bem, agora fazendo o mesmo para M1. Para M1 eu tenho o quê? Que T1 menos P1 é igual a M1 vezes A. Lembrando que M1 sobe, portanto M1 tem aceleração positiva. Então, 2 equações, quantas incógnitas? Uma incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. Esse problema aqui não é possível de resolver.
Se a polia não tivesse massa, T2 era igual a T1, então aí eu resolveria este problema, mas no caso aqui a polia ela tem massa. Então nesse caso aqui eu preciso aplicar a segunda lei de Newton para rotações, e é isso que eu irei fazer. Então a segunda lei de Newton para rotações, vou representar ela de forma vetorial aqui, ela é dada da seguinte forma: somatória dos torques externos, ela é massa vezes velocidade angular. Então aqui eu vou representar a polia para vocês entenderem o que está acontecendo na polia. Ó. Percebam aqui isso aqui. Ó. Então eu tenho o meu raio aqui é rão, e eu tenho o meu T1. Da mesma forma aqui, ó, que eu tenho o meu rão e o meu T2. Então aqui, o que nós temos que usar? Nós sabemos que o torque é R vetor F. Então, se o torque ele for no sentido anti-horário, a minha aceleração angular ela vai ser positiva. Regra da mão direita, tá? Sentido anti-horário, aceleração angular positiva. Sentido anti-horário, aceleração angular positiva. E sentido horário, aceleração angular negativa, tá bom? Isso é dado pela regra da mão direita. Então, o que acontece aqui? A tração T1 ela vai produzir um torque no sentido horário. Consequentemente, esse torque vai ser negativo. Então, eu vou ter que somar esses torques. Então, T2 mais T1, eles serão igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Por que você não está representando como vetor, professor? Eu não estou representando como vetor porque esses torques aqui eles acontecem na mesma direção. Então, como eles acontecem na mesma direção, porém em sentido contrário, eu não preciso representar como vetor. Então, ó, vamos lá. Olhando para T2, ele vai fazer com que a polia ela gire ó, no sentido anti-horário positivo, utilizando a regra da mão direita. Então, esse torque aqui, ele vai ser representado pela força vezes o raio. Então, esse torque aqui vai ser R2 T2, que é a tensão, que é a tração na corda. T1 vai fazer com que a polia gire no sentido horário, enquanto T2 faz com que a polia gire no sentido anti-horário. Portanto, T1 é negativo. Então vai ser menos R, que no caso é rão, T2 menos rão T1 igual a I alfa. Agora nós estamos quase lá. Vamos representar essa equação aqui de uma forma mais simplificada. Essa equação ela pode ser escrita como T2 menos T1 vezes R igual a I alfa. Então agora quantas incógnitas eu tenho? Então vamos lá, das duas equações, da equação 1 e 2, eu tenho 3 incógnitas. Da equação 3, eu tenho mais 2 incógnitas. Mas peraí, professor, você está aumentando as equações e está aumentando o número de incógnitas? Não, eu estou diminuindo, eu estou construindo equações e mantendo as incógnitas. O que acontece aqui, ó? É que eu preciso determinar o momento de inércia para o disco, né, que é a polia, e eu posso escrever a aceleração angular em termos da aceleração linear, relacionando ela com o deslocamento da polia aqui, tá bem? Então, basicamente é isso que eu irei fazer, tá? Então, primeiramente eu vou escrever a aceleração angular da polia em termos da aceleração dos meus blocos, ok? Então, vamos fazer isso.
Então nós temos essa equação aqui, ó, V igual a R ômega, para uma rotação em eixo fixo. Portanto, então dv dt, que é a aceleração, ela pode ser escrita como R é constante, R d ômega dt. Então eu posso escrever como A igual a R alfa, ou alfa igual a A dividido por R, tá bem? Então, nós podemos reescrever a equação 3 aqui, utilizando essa informação e sabendo que o momento de inércia, ele é, para o disco, ele é dado pela equação seguinte, né? Então, no caso aqui do nosso disco de massa emão, o momento de inércia para ele será meio de mr ao quadrado, ok? Então, agora, tendo essa informação para a aceleração e tendo essa informação para o momento de inércia, eu irei reescrever a equação 3. Então, a equação 3 ela pode ser escrita como sendo T2 menos T1, que multiplica R, igual a o I, que é meio de m R ao quadrado, vezes o meu alfa. E o meu alfa, ele é... O que é meu alfa? O meu alfa, ele é A dividido por R. Então, cancela os errões aqui. E eu posso escrever a equação 3 como sendo T2 menos T1. Tudo isso multiplicado por R, igual a meio de MRA. Ok? Então eu vou escrever essa equação ali na primeira lousa para resolver esse sistema. Ou, desculpa. Aqui eu posso cancelar esse R aqui também, ó. Então cancela. E aí cancela também. Então daí eu tenho que T2 menos T1 é igual a meio de MA, emão A. Então agora eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então agora, resolvendo estas 3 equações, eu consigo obter a minha aceleração do meu sistema, a minha tração do lado esquerdo da corda, que é T1, e a minha tração do lado direito da corda. Então eu irei determinar a aceleração, e aí eu gostaria que vocês calculassem a tração na corda. Então, pela equação 1, nós temos que T2, ele é... Deixa eu colocar aqui pela 1. Nós temos que T2, ele é menos M2A mais P2. E nós temos pela 2 que T1, ele é... Desculpa, aqui está certo, é mais M1A mais P1. Então, isolei T2 na equação 1, isolei T1 na equação 2, e agora eu posso substituir essas equações na 3. Então, essa equação aqui eu vou chamar de 4, e essa equação aqui eu vou chamar de 5, e vou substituir 4 e 5 na 3. Então, mais T2 é menos M2A mais M2G, que é M2A mais P2. T1 é menos M1A menos M1G, que é isso aqui, M1A mais M1G. Isso tudo aqui é igual a meio de MA. Então agora é só rearranjar os termos aí. Então, o que eu irei fazer é tudo que tem A de um lado e tudo que tem G do outro.
Então, primeiramente aqui, eu vou passar tudo que tem A para a esquerda e tudo que tem G para a direita. Então, agora eu consigo determinar a aceleração. Então agora aqui só dando uma arrumada aqui para eliminar esses, para não ficar uma equação um pouquinho mais bonita. Então essa aceleração aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1 aqui e colocar um menos aqui para fora. Então, desta forma aqui eu vou ter que... E aqui a mesma coisa, tá? Eu vou inverter aqui e colocar um menos para fora. Então isso aqui vai ser M2 menos M1 dividido por M2 mais M1 mais meio de M vezes G. Então, novamente, aqui eu obtenho uma aceleração em termos das massas e da aceleração gravitacional, ok? Então, agora, como atividade para vocês, eu quero que vocês determinem a tensão do lado direito da corda e a tensão do lado esquerdo da corda, tá bem? Bem, pessoal, então nós encerramos aqui mais uma aula, tá? Então a próxima aula eu vou falar de rolamento. Existe mais alguns exemplos de aplicação resolvido no Moisés, isso aí vai ficar como tarefa para vocês. E próxima aula nós vamos falar de rolamento e discutir um pouco como o momento de inércia ele influencia no rolamento, tá bem? Então, muito obrigado por assistirem minhas aulas e bons estudos.